O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Gratidão por me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no nosso canal. Esse canal só vai crescer a partir da sua inscrição, a partir do seu like ou do seu dislike também, não tem importância, que aí assim eu vou saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque a finalidade desse canal é manter viva a oralidade dos antigos benzedores, das antigas rezadeiras, trazer essa sabedoria do uso dos salmos. São verdadeiras evocações de força. Os salmos sempre foram usados e a gente tem salmos muito fortes. Nós temos salmos imprecatórios, que são aqueles salmos para punição dos maus, das pessoas que nos fizeram mal. Existem salmos fortíssimos, salmos de guerra espiritual, inclusive. E hoje a oração que eu vou trazer, ela tem base no Salmo 68, um salmo fortíssimo, um salmo de guerra, usado há muito tempo atrás, sempre foi muito usado pelos rezadores, quando a pessoa vai enfrentar uma batalha espiritual, quando a pessoa precisa cortar um mal espiritual, uma maldição, um trabalho de magia negativa, um feitiço, precisa ter forças para poder seguir em frente. Esta é a oração que é mais indicada, porque ela tem base nessa autoridade do Salmo 68. E os salmos, eles são cânticos que são atribuídos a rei Davi. E não foi feito assim por alguém que estava atrás de uma mesa inspirado, não. Foram feitos, como eu falei, eles dizem, eu não sei, não tenho prova, que são atribuídos ao rei Davi, né? E que existe ainda salmos apócrifos. A gente vê na Bíblia, na Vulgata, que é do 1 ao 150. Mas existe o Salmo 151, o 155, existem outros salmos que são fortíssimos. E eles trazem essa corrente de força espiritual, porque há séculos e séculos as pessoas fazendo estes cânticos, que são os salmos, para determinada finalidade, é lógico que ele cria força. Então hoje nós vamos fazer esta oração de guerra, de combate espiritual para todos aqueles que estiverem passando por qualquer atribulação. Precisa de força espiritual? É esta oração. E o porquê que eu trouxe isso? Porque esse salmo ele é considerado um salmo de combate, de dispersão, sim. E já no primeiro, eu separei aqui alguns trechos aqui que eu vou ler, só para servir de ilustrar o quanto que é forte este salmo. Ele diz assim: levanta-se Deus e sejam dispersos os meus inimigos. Que aqui está o coração do salmo, falando com que o Criador já se levante e afaste todo e qualquer mal que nos desejam, pessoas maléficas, afastar isso. Não fica nenhum inimigo por perto. Depois, versículo 2: como a fumaça se dissipa, assim tu os dispersarás. Como a cera que derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos diante de Deus. Aqui o mal não tem raiz, não tem vez. Ele vai ser aniquilado. É exatamente isso que o versículo 2 está fazendo. É para soprar como se fosse uma fumaça de um incenso. É para derreter como a cera de uma vela se desfaz perante o fogo. E ele diz aqui: pereçam os inimigos. É para acabar qualquer tipo de problema. E depois, no versículo 35, o Senhor dá força ao seu povo e poder aos seus escolhidos. Porque aqui a vitória, o que esse versículo está dizendo? A vitória não vem de força humana. A vitória vem da força espiritual que nos rege. Então, sim, é um salmo muito forte. Esse que eu acabei de ler é o versículo 35, não é um salmo tão pequenininho, não é, mas é um salmo de guerra. Eu, se não me falha a memória agora, eu fiz no canal de religioso, que esse canal aqui é só voltado só para bênçãos, para orações. Mas eu vou trazer o vídeo que eu fiz sobre o uso do Salmo 68 com um prego de linha de trem. Eu vou trazer aqui essa oração para o nosso canal aqui. É compromisso.
Não sei quando eu vou trazer, mas eu vou trazer usando o Salmo 68, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, já se prepare. Ouça primeiro, eu vou deixar essa oração no primeiro comentário fixado, copie, faça o seu caderninho, tá bom? Porque a cabeça vai falhar, a gente não tem uma memória de elefante, a gente vai acabar esquecendo. Então anotem, quando for fazer as suas orações, seus rezos, deixa o seu caderninho do lado e vai fazendo a oração, tá bom? Então, esta oração ela é inspirada na força do Salmo 68, um salmo de guerra para aqueles que estiverem passando por tormentos espirituais. Não importa qual seja, tá bom? Então, primeiro escuta, acompanha comigo. Senhor Deus de justiça, levanta-te hoje em minha vida. Que todo inimigo oculto ou declarado seja disperso. Que toda obra de inveja e feitiço seja quebrada. Que nenhum mal encontre morada em meus caminhos. Que tua mão me sustente com um escudo invisível. Assim como a fumaça desaparece no vento. Que desapareçam as forças que tentam me derrubar. Assim como a cera se derrete diante do fogo, que se derreta toda obra contrária. Hoje, pela tua palavra, a vitória se cumpre. Olha para mim, Senhor, e abre as portas firmes diante de mim. Onde havia corrente, que seja liberdade. Onde havia sombra, que entre a luz. Onde havia perseguição, que reine a tua paz. E que eu caminhe debaixo da tua guarda. Eu coloco diante de ti a minha casa, minha família, minha vida. Guarda-nos contra a inveja, contra o ódio, contra a maldade. Que nenhuma seta do dia, nem peste da noite nos alcance. Que teus anjos estejam em volta como muralha e que tua presença seja fogo vivo em nosso favor. Hoje eu declaro, os inimigos caem por terra. Hoje eu declaro, os feitiços se quebram. Hoje eu declaro, a vitória vem do alto. Senhor, tua palavra é espada, tua força é proteção, e em ti eu descanso seguro da minha vitória. Que assim seja e que assim será. Fez esta oração, você pode fazer esta oração para qualquer aflição espiritual, qualquer aflição espiritual. E eu aconselho ainda, depois que fazer esta oração, a gente ainda pode fazer uns benzimentos. É como se fosse esta oração, traz a força espiritual para nós, daquilo que a gente quer, e aí a gente canaliza tudo com um benzimento simples, aonde você vai rezar essa pessoa com esta oração e na sequência já vai benzer ela. Anota o benzimento. Eu te benzo contra todo o inimigo, contra toda inveja, contra todo feitiço. Se foi no olhar, eu tiro. Se foi na palavra, eu corto. Se foi na comida, eu desfaço. Tudo que foi lançado contra ti, agora cai por terra. Eu mando embora para o fundo das águas, para o lugar aonde o galo não canta, onde não chora criança, para nunca mais voltar. E está feito, que assim seja e sempre será. Este é o benzimento conjugado com a oração, né? Deixando bem claro, é uma oração para luta espiritual. E assim que você fizer esta oração, você já mete já o benzimento para aquela pessoa, para si mesmo, né? Não esqueça, por exemplo, eu te benzo fulano de tal. Sempre dizer o nome da pessoa, sempre. Ou o seu mesmo. Eu me benzo, André Luiz, contra todo inimigo, contra toda inveja e por aí vai, seguindo esse benzimento, tá bom? É muito eficaz, é muito eficiente, podem fazer sem nenhum problema, sem nenhum problema. Tudo com base no Salmo 68. Eu fico por aqui, mas com a certeza de que eu vou voltar. Não se deixa de esquecer de dar o seu like, sua inscrição, isso ajuda a crescer por demais o nosso canal e eu vou mantendo aqui essa antiga oralidade. Que Deus nos abençoe, que as santas almas nos abençoe, que nos dê paz, vida e saúde. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Deixa a sua inscrição, seu like.